A gente segue com mais informação aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o desembargador aposentado Sebastião Coelho virou alvo de um pedido de expulsão da Associação de Magistrados Brasileiros. O manifesto é assinado por 17 membros da entidade e se baseia em falas de Sebastião Coelho. Em 2 ocasiões, ele pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes. A associação classificou a atitude de Sebastião Coelho como irresponsável. A gente está tentando contato para conversar com o Sebastião Coelho. Muito boa noite, obrigada por aceitar o convite de conversar conosco mais uma vez. O senhor que esteve na estreia do programa aqui na semana passada, então mais uma vez, muito obrigada por gentilmente conversar conosco. Aliás, eu conversei com o senhor um pouquinho mais cedo, quando nós falamos a respeito desse manifesto, né, desses juízes, e o senhor tinha me falado que não tinha tido conhecimento desse manifesto. O senhor já foi notificado desde que nós conversamos? Boa noite, Paula Leal. Você falando, eu me dei conta que participei do programa histórico, que foi a estreia, né? Cumprimento a Ana Paula. Da outra vez eu falei muito rápido e não fiz os cumprimentos devidos. O Augusto, o Fiuza, eu estou sempre aqui com vocês, né? Então vocês já são, de certa forma, íntimos, né? Olha, Paula, eu recebi a notícia através da sua mensagem. Eu estava cuidando de um amigo aí e te dei aquela resposta que não sabia. Logo em seguida, alguns colegas colocaram a notícia num grupo de magistrados do Distrito Federal. E nesse grupo tem uma colega que ela faz parte da diretoria da AMB, que é a Associação Nacional dos Magistrados. E ela afirma que não é iniciativa da entidade, que é uma iniciativa dos colegas, né? Uma iniciativa que eu respeito, não tem precedência, né? Mas é uma iniciativa que eu respeito, é o direito de opinião deles, né? Isso aí eu espero só que não me expulse da entidade se me dá o direito de defesa, né? Eu acredito que não, sabe, Paula? Porque, e volto a dizer, não sei o nome dos colegas. Na reportagem diz que tem, inclusive, ex-presidentes da AMB, e eu conheço vários, né? Mas na minha associação já houve uma reação de magistrados dizendo que se eu for expulso haverá uma desfiliação em massa, né? Então, eu creio que isso não prospera, né? Eles ficaram, não sei a motivação, não li ainda qual foi a fundamentação que eles fizeram, né? Mas o incômodo evidente foi a minha fala lá no Senado da República. Ana Paula Henkel, sua pergunta para o desembargador Sebastião Coelho? Muito boa noite, desembargador. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. Comemoramos, né, um fato, uma marca histórica no nosso primeiro programa, mais de 1.200.000 visualizações no nosso programa em menos de 24 horas, graças também à belíssima entrevista que o senhor nos concedeu. E, desembargador, eu gostaria de falar sobre a sua fala ontem na comissão do Senado, que viralizou também. O senhor foi aplaudido de pé. Tivemos a Bárbara ontem aqui com a gente e ela falou com muito carinho do senhor também. Gostaria que o senhor contasse como foi a experiência ali, e parece que as pessoas estão mesmo cansadas, né, de ver tantas inconstitucionalidades aí perpetradas por um ministro da nossa Suprema Corte. Ana, houve alguns revezamentos de pessoas lá no auditório, né? Mas eu, 9h30 em ponto, sentei naquela cadeira e só saí de lá 21 horas e alguns minutos, quando o senador Girão declarou encerrada a sessão. Eu participei de absolutamente tudo, né? Foi uma situação, assim, uma sensação de grande emoção, né? Em certo momento de tristeza, as pessoas machucadas, poxa, como não é possível que nós estamos passando por uma situação como essa, né? Eu vi muito sofrimento em todas as pessoas que estavam lá. Da mesma forma que a Bárbara pediu socorro, muitas pessoas estiveram lá também pedindo socorro, né? Então, eu fico assim perplexo como é que o Senado da República está quieto diante de tanto clamor público, né? E aí
apresenta, como vocês estão noticiando, uma PEC como essa que em tudo dá apelido nesse país, né? Então eu diria que essa é a PEC do Alexandre de Moraes, porque se ela for aprovada, ainda não aprofundei, que só hoje que foi apresentada, né? Se ela for aprovada, quem vai interpretar o alcance da PEC é o próprio Supremo Tribunal Federal. E não há dúvida que a interpretação vai ser no sentido que alcance os atos pretéritos. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, o fato, eu estou bem consciente do que está acontecendo, é que ninguém tinha levantado ainda a questão da tortura psicológica, e hoje, involuntariamente, eu só expus o que está na lei, mas o senhor Alexandre de Moraes, hoje ele está com a sua figura ligada à possível prática de tortura, diante do enquadramento da sua conduta à lei. Então, isso é uma opinião de um jurista. Quer dizer, eu não sou um jurista, especialista em nada. Eu sou um trabalhador, um operador do direito, que trabalha no direito há 40 anos, 30 deles dentro do Poder Judiciário. Né? Então, tudo que aconteceu lá no Senado foi realmente muito forte, e eles vão tentar se blindar de alguma maneira. Vão tentar se blindar. Agora, Fiuza, a sua pergunta? Boa noite, desembargador Sebastião Coelho. Parabéns por mais uma participação histórica, né, na conjuntura brasileira, nessa conjuntura tão complicada. E, evidentemente, que qualquer um de bom senso e boa fé sabe que o senhor está denunciando abusos do Poder Judiciário, o senhor, como desembargador, está denunciando abusos do Poder Judiciário, e aqueles que fazem aí escaramuças e estão com essa conversa de expulsão, evidentemente, estão se colocando perante a história brasileira como covardes. Né? Qualquer um que propuser a sua expulsão nesse momento está se auto-intitulando um covarde, porque o senhor está denunciando abusos da Suprema Corte. Agora, sobre essa sessão do Senado, que é uma sessão histórica, quer dizer, esta audiência convocada pelo senador Eduardo Girão, ela trouxe para dentro do Congresso aquilo que o próprio Congresso não tem expressado ou formulado, pelo menos não de maneira suficiente, sobre as irregularidades no processo eleitoral brasileiro, né? Que teve como condutor o senhor Alexandre de Moraes, né? Muito não casualmente colocado na presidência do TSE, momento, inclusive, em que o senhor decidiu se afastar por não concordar com essa conduta. É uma conjuntura claríssima para quem tem bom senso e boa fé, volto a dizer, e na sua opinião, né, vendo o que se passou ali, né, quer dizer, o transbordamento de evidências sobre esses processos viciados, o que o senhor acha que falta em termos institucionais no Brasil hoje para que se retome o rumo da legalidade? O Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tem que colocar o nome dele porque o Tribunal Superior Eleitoral concedeu todo o poder à Sua Excelência. Não é? O ideal seria o Ministério Público tomar uma providência. Já ter denunciado que essas arbitrariedades todas, né, que está sendo usurpada a função do Ministério Público. O ideal seria que a OAB já tivesse se manifestado de forma contundente por o abuso de autoridade, que está escrito no artigo 32 da Lei de Autoridade, não dá acesso aos autos ao advogado, é abuso de autoridade. Então, esse seria o ideal. Mas no estágio que nós estamos, eu não vejo, sinceramente, essas entidades tomando providência. Sinceramente, não vejo. Não é desânimo. É que se tivesse que fazer, já teria feito até agora. Porque, como eu expliquei lá na sessão, e qualquer estudante do quarto ano de Direito sabe, tendo indício, tem que ter a investigação. Não é? Então, quem que tem os elementos probatórios para excluir a possibilidade de fraude? Somente o Tribunal Superior Eleitoral. Quando o Tribunal Superior Eleitoral não permite que se faça a investigação, diz, não, aqui está tudo certo, ele está criando um obstáculo para o aprofundamento. Eu acho, sabe, Fiuza, que seria interesse até do presidente eleito, o declarado eleito pelo o TSE,
o senhor Lula, dizer, olha, vamos apurar isso daí, eu não quero ter um governo de dúvidas, não é? Mas eu creio que tudo isso não vai acontecer. Então, eu volto a dizer, eu volto a ler a Constituição. E a Constituição, ela tem o artigo 142, que dá, aí a Lei 9597, salvo engano, que dá as diretrizes de ação. Não é? Então, é o quadro que nós estamos vivenciando nesse momento. Não é? Com relação, meu filho, a essa ação dos colegas lá, eu, sinceramente, eu acho uma coisa assim, menor. Eu acho que eles têm o direito de fazer. Pode fazer, eu jamais direi, como é que fizeram isso comigo? Não, não sou uma vítima, não. Pode fazer, é legítimo, né? Eu vou, evidentemente, me defender. É claro que eu não quero ser expulso de uma entidade que eu sou filiado há 31 anos, desde que ingressei na magistratura, né? Pagando contribuições, não é gratuito isso, né? 31 anos, fui vice-presidente dessa entidade, não é? Então, eu não gostaria de ser expulso da minha entidade por manifestar o pensamento e, mais do que o pensamento, fazer uma análise jurídica das leis do país. Eu só nada mais fiz do que analisar a Constituição e analisar a lei de tortura. Nada mais do que isso. Agora, 19 horas e 31 minutos. Só lembrando a quem nos acompanha, como nós começamos hoje o programa um pouquinho mais tarde, em razão do Jogo do Brasil, às 18h15, nós vamos hoje até às 20 horas com vocês. Augusto Nunes, sua pergunta. Desembargador, boa noite. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Parabéns pelo comportamento exemplar aí que o senhor tem tido. Eu queria saber, aliás, desembargador, o que é exatamente a Associação de Magistrados Brasileiros? Existem outras entidades que representam juízes, desembargadores, magistrados, enfim. Ou esta é a única? Sim. Queria que o senhor explicasse isso a quem nos acompanha. Existe a Associação dos Juízes Federais, que representa só os juízes federais. A Associação dos Juízes do Trabalho, só os do trabalhista. E dos militares também, só os militares. E existe a AMB, que é a Associação Nacional, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa é a maior entidade, Fiuza, com mais de 15 mil associados. Nela constam todos os juízes estaduais que se filiarem, evidentemente, né? Todos os juízes estaduais e também magistrados federais em menor número e trabalhista. Aqui no Distrito Federal, nem todos os magistrados são associados. Nós temos, por exemplo, na minha entidade do Distrito Federal, embora temos quase 500 juízes na ativa, fora os aposentados, nós temos só 412 filiados. Desses 412, 324 são filiados à AMB. Então, essa entidade que tem maior representatividade em termos do quantitativo de magistrados. E também pelo trabalho magnífico que é feito lá no Congresso Nacional, tanto em defesa das prerrogativas dos magistrados, quanto na ajuda da elaboração de leis que possam modificar o ordenamento jurídico ali de interesse do processo e da magistratura, e também em busca dos benefícios para os magistrados, benefícios para a carreira. Então, atua nessa vertente. Agora, dentro da associação, ela é composta, tem uma diretoria executiva e ela é composta pelos 27 presidentes estaduais, que é o Conselho de Representantes. Né? Não é unanimidade. Muitas vezes aquelas notas que a AMB faz de apoio a ministros e tudo mais, são notas institucionais. Eu mesmo já, quando presidente da associação local, já assinei uma nota institucional, mas houve um debate muito grande onde eu e a juíza Patrícia Carrilho, que preside a Associação de Goiás, nos opusemos firmemente a que na nota constasse o apoio à abertura do inquérito contra o presidente da República. E até isso constaria da nota. Não é? Então tem a divergência interna, como todo lugar tem oposição. Agora a diretoria, nas situações emergenciais, toma a iniciativa porque é a representação. Então o pedido feito por esses colegas, e foi bem explicado pela colega aqui de Brasília, que é
da diretoria, não foi iniciativa da diretoria da AMB. Foi um pleito que eles fizeram, que normalmente, eu creio que a presidente da AMB ela tem duas alternativas, ou mandar arquivar, dizer que aquilo não tem sustentação, ou me ouvir. Eu não creio que a Associação Nacional do Magistrado vai excluir um seu associado sem ouvi-lo previamente. Agora, também, dentro da associação, Augusto, há muitas críticas no sentido de que muitas vezes fica calada diante dos fatos, como essa PEC que está apresentada. Era para a associação ir para cima, dizer, não, isso daqui, pelo amor de Deus, como é que nós vamos dar um tipo aberto para o Supremo Tribunal Federal legislar? Se essa PEC, eu estou vendo os comentários, não me aprofundei, se essa PEC for aprovada, nós podemos, então, até questionar a existência do Congresso Nacional. Desembargador? Pois não. Então, eu queria, no caso específico do senhor, por isso é que eu fiz a pergunta, 17 magistrados que afirmaram que o senhor precisa ser expulso. Bom, são 14 mil, e como o senhor diz, e eu tenho constatado em conversas com juízes de diferentes instâncias, o descontentamento dos magistrados brasileiros da maioria dos magistrados, eu diria, com o Supremo é muito grande. Sim. O que é que o senhor, ao exercer o direito de defesa, queria que o senhor resumisse aqui o que é que o senhor diria para mostrar que esse tipo de acusação, ou esse tipo de pretensão, né, expulsar o senhor, é absurdo. É completamente absurdo, né? Eu diria que eles se juntassem a mim na defesa da Constituição. E que instasse a diretoria da entidade bem a fazer a defesa da Constituição de forma mais enfática. Mas veja, Augusto, noutra oportunidade que eu falei com você e a Paula Leal, eu disse, olha, as associações, ela não tem esse caráter de enfrentamento. Ainda um caráter... A OAB, sim. A OAB sempre teve. Nesse momento está calada. Mas a Associação do Magistrado, ela não tem aquela fibra de contestar ministro, não está no seu DNA, vamos dizer assim. Não é? Então, eu digo, olha, eu exerci a minha liberdade de expressão e fui mostrar para a população o que eu entendo como aplicável ao momento que nós estamos vivendo. Outros colegas como eles têm o direito, e acho que eles deveriam procurar o senador Girão e ir até o Senado Federal, ou até procurar um programa como o seu e dizer, olha, o Sebastião está completamente errado, não é isso, quer dizer, ele mostrar o contraditório. Mas veja só, ao invés de atacarem os argumentos que eu utilizei, e várias pessoas têm feito isso em redes sociais, ao invés de atacar os argumentos, estão atacando a minha pessoa. Não é? Quer dizer, eu sou irrelevante, eu não sou uma pessoa... enfim, eu trouxe o assunto para o debate. Então, quem tem os argumentos contrários tem que estar, olha, isso não é dessa maneira, por isso, isso. Mas as pessoas não aparecem para dar os argumentos contrários. Diz, olha, quem faz isso não está batendo bem, e fica uma série de comentários, e ataca a pessoa e não traz uma solução. Nós conversamos ao vivo com o desembargador aposentado, Sebastião Coelho. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite de conversar conosco. E quero dizer que o microfone aqui do Oeste Sem Filtro está sempre aberto para o senhor. Muito obrigado, Paula. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão assistindo, né? E quando eu for verificar mais tarde, eu creio que já terá passado de 1 milhão. Boa torcida. Obrigada.